Olá pessoal, meu nome é Igor, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e juntamente com a Mariana Por Deus, iremos falar sobre as emergências pediátricas, mais precisamente sobre o choque na criança. Em relação à definição, choque é um estado fisiopatológico dinâmico e instável, caracterizada por perfusão tecidual inadequada. O choque se desenvolve como resultado das seguintes condições: uma distribuição anormal do volume intravascular ou então uma função cardiovascular prejudicada. Todos esses mecanismos vão gerar ao paciente uma redução da perfusão tecidual. Em relação à fisiopatologia do choque, ele pode se desenvolver a partir de uma variedade de condições que vão resultar no seguinte: volume sanguíneo circulante insuficiente, dessa forma a pré-carga é comprometida, ou então mudanças na resistência vascular, tendo como consequências principais a pós-carga, insuficiência cardíaca, envolvida no quadro de contratilidade do músculo cardíaco ou uma obstrução do fluxo sanguíneo. Todos esses mecanismos podem gerar efeitos deletérios para o organismo da criança. Dessa forma, pode haver uma má perfusão de órgãos vitais. Então, órgãos como o cérebro e os rins podem ser altamente comprometidos. Por isso, é sempre importante avaliar o débito urinário e também o estado de consciência daquela criança. Há também o acúmulo de ácido lático, o que pode gerar no paciente um quadro de acidose metabólica. Por isso, é sempre importante estarmos ali avaliando também os níveis de lactato. Há também o início de eventos inflamatórios com secreção de citocinas e de neutrófilos que vão perturbar a microcirculação e contribuir para a lesão tecidual vigente. Dessa forma, já explicamos a definição e também adentramos a fisiopatologia. É importante falar sobre os tipos de choque. E o principal deles, e mais comum na pediatria, é o choque hipovolêmico, que tem como uma das suas principais causas a perda de líquidos e eletrólitos, principalmente pela doença diarreica aguda. Também pode haver um quadro de hemorragia, extravasamento capilar e ingestão inadequada de líquidos e perdas insensíveis. Assim, todos esses mecanismos podem gerar um quadro de choque hipovolêmico. Além desse tipo de choque, pode haver o distributivo, o qual vai se referir fisiologicamente a uma condição na qual a resistência vascular sistêmica está inicialmente diminuída, ao choque cardiogênico, resultado da falha da bomba cardíaca devido à doença cardíaca intrínseca, e também o choque obstrutivo, que descreve a obstrução física do fluxo sanguíneo sistêmico do coração, que causa comprometimento abrupto do débito cardíaco. Tendo explicado os tipos de mecanismos, podemos ir para a avaliação do paciente. Dessa forma, é sempre importante fazer a identificação imediata das condições com risco de vida, o reconhecimento rápido do comprometimento circulatório e também a classificação precoce do tipo de causa do choque. Quanto à aparência, mudanças significativas da aparência podem ser indicadores da diminuição da perfusão cerebral. Quanto à respiração, a taquipneia é o principal sinal que aquela criança pode gerar. Crianças com choque cardiogênico geralmente apresentam aumento do trabalho respiratório, além da taquipneia. Quanto à circulação, existem vários mecanismos para avaliarmos se a criança está com a má perfusão tecidual. E aí, dentre os principais, podemos avaliar a qualidade dos pulsos periféricos, avaliando possível vasoconstrição periférica, a temperatura. A febre ou hipotermia em lactentes é frequentemente consistente no choque séptico. A frequência respiratória, que crianças com choque geralmente são taquipneicas. Também frequência cardíaca, e em crianças a taquicardia sinusal, ela tem um sinal consistente do choque. Um dos mais importantes é a pressão arterial, que em crianças com choque pode ter pressão arterial normal ou pode ter um quadro de hipotensão. Por isso que é importante sempre estarmos ligados no choque compensado e também no choque descompensado. O choque compensado é aquele em que todos os mecanismos vão estar alterados, como febre, como frequência cardíaca, frequência respiratória, os pulsos,
mas a pressão arterial ela vai estar normal. Já no choque descompensado, além de todos esses fatores estarem alterados, vai estar alterado também a pressão arterial. Assim, é importante sempre verificarmos se o paciente está hipotenso. E como estamos em pediatria, devemos verificar também a idade do paciente. Se for um recém-nascido, a pressão estiver menor que 60 milímetros de mercúrio, ele vai estar hipotenso. Se for de 1 mês a 1 ano, essa pressão será menor que 70 milímetros de mercúrio. Se for de 1 ano a 10 anos, essa pressão estará em hipotensão se for menor que 70 milímetros de mercúrio mais 2 vezes a idade. Por exemplo, se for uma criança com 2 anos de idade, eu pegarei os 70 mais 2 vezes 2, que é 4, e somo com 70, que dará 74 milímetros de mercúrio, e assim, abaixo desse valor, essa criança vai estar hipotensa. Dada a avaliação inicial, podemos passar para a condução do paciente, e assim eu passo a bola para minha amiga Mariana por Deus. Dando continuidade, vamos falar agora sobre o tratamento do choque na criança. Uma vez constatado esse choque, as metas do tratamento vão envolver otimizar a transferência de oxigênio, equilibrar a perfusão dos tecidos às demandas metabólicas, restaurar as anormalidades de perfusão, prover um suporte à função dos órgãos e evitar uma progressão para uma parada cardiorrespiratória. O tratamento inicial de todos os tipos de choque vai objetivar aumentar a oferta de oxigênio e restaurar um equilíbrio entre a perfusão tecidual e a demanda metabólica. De forma geral, esse tratamento vai envolver uma melhora no teor de oxigênio no sangue, seja por meio de ventilação invasiva ou não invasiva, uma melhora do volume e sua distribuição por meio da administração de fluidos, redução da demanda de oxigênio de acordo com cada característica individual do paciente e correção de distúrbios metabólicos como hipocalemia, hipercalemia e até mesmo a própria acidose metabólica. Após isso, a intervenção inicial da criança consiste numa implementação simultânea de várias medidas, como o posicionamento do paciente de forma adequada, manter uma via aérea pérvia e oferecer ventilação e oxigenação, obter acesso vascular, de preferência 2 acessos, ressuscitação com fluidos, reavaliar esse paciente a cada intervenção, além de monitorização, exames laboratoriais quando pertinentes e a administração de tratamento medicamentoso. Com relação ao manejo inicial, dentro dos primeiros 5 a 15 minutos, após o reconhecimento do choque, vai ser necessário monitorar a frequência cardíaca e a oximetria de pulso desse paciente, além de medir uma pressão arterial com frequência, oferecer um oxigênio suplementar para o paciente, estabelecer um acesso vascular ou intraósseo quando não solicitado, não conseguir realizar o acesso vascular, obter uma medição rápida de glicemia e avaliar se esse paciente apresenta hipoglicemia, iniciar uma infusão rápida com cristalóides isotônicos na medida de 20 ml/kg por 5 minutos em crianças hipotensas e sem risco de choque cardiogênico, uma vez que crianças que apresentam risco de choque cardiogênico precisam receber um volume menor por um tempo mais longo. Após o bolus inicial e qualquer bolus que seja feito nessa criança, é necessário fazer a avaliação de indicadores fisiológicos, como pressão arterial, qualidade dos pulsos centrais e periféricos, perfusão cutânea, estado mental e débito urinário através da diurese. Seguindo, após os 15 a 60 minutos ali de identificação do choque, é necessário avaliar novamente a normalidade das medições de cálcio e eletrólitos e, se identificadas, iniciar o tratamento. Além disso, eu também posso iniciar antibiótico terapia, se necessário, e em crianças que não melhoraram com aquele bolus inicial, eu posso repeti-lo com 20 ml/kg até um total de 60 ml/kg dentro dos próximos 30 a 60 minutos. Porém, se mesmo assim as crianças elas não responderem, eu posso fazer uso de drogas vasoativas. Pacientes eles vão continuar sendo avaliados sempre que sejam feitos próximos ou novos bolos e a gente precisa avaliar para tentar identificar sinais de sobrecarga de fluido, como diminuição da oxigenação, estertor, ritmo de galope e hepatomegalia. Por fim, crianças que não melhorarem dentro dos 60 minutos, elas devem ser reavaliadas por outras causas de choque. Agora falando um pouco de medidas específicas de forma geral sobre os tipos de choque. Lembrar que o manejo inicial do choque hipovolêmico, distributivo e cardiogênico, ele deve focar na reposição volêmica, com solução cristalóide isotônica adequada ao tipo de choque e terapias farmacológicas específicas, sendo feitas de forma rápida, com avaliação de indicadores fisiológicos e depois de cada intervenção.
Se eu tenho um choque obstrutivo, é necessário o reconhecimento imediato e o tratamento da causa subjacente a este choque, como um pneumotórax hipertensivo ou hemotórax, tamponamento cardíaco, uma doença cardíaca, seja ela congênita com fechamento de canal arterial ou até mesmo a própria embolia pulmonar. No caso de choques neurogênicos, o tratamento ele vai consistir no suporte clínico até que ocorra uma recuperação das lesões neurológicas. E no choque séptico, além da própria reposição de cristalóides isotônicos, vai ser necessário coletar uma hemocultura nesse paciente antes de iniciar a antibiótico terapia, iniciar ali uma terapia antimicrobiana de amplo espectro, medir o lactato sérico desse paciente e fazer uso de drogas vasoativas se persistir o choque mesmo após 40 a 60 ml ali de infusão, ou até o paciente apresentar sintomas de disfunção miocárdica. Essas foram as nossas referências e é isso. Obrigada.